Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, estou aqui com o Lucas e com a Sol, do Tribe Zen, para o nosso próximo episódio da 4ª temporada desse podcast que está tocando corações. Muitos feedbacks, Sim. assim, emocionantes. Salve, salve, pessoal. Tô muito animada pra gente entrar nesse tema maravilhoso e abrir mais esse portal aqui com o Círculo das Emoções. Gratidão pela oportunidade. Vamos junto. Simbora decolar essa nave, né? Sim. Hoje nós vamos olhar nos olhos de um tema que ativa um canal de busca no coração ardente de muitas pessoas. O tema propósito. Para muitas pessoas, a porta de entrada por onde chega o convite de despertar da consciência, de mergulhos profundos no caminho do autoconhecimento. E eu tenho muito carinho por esse caminho porque foi por onde bateu a minha própria porta, né? Eu mergulhei mais profundo na jornada espiritual, na jornada de autoconhecimento a partir de um questionamento do meu trabalho, da minha missão de vida, da expressão do meu propósito divino na Terra. E muitas pessoas que acompanham o meu trabalho percebem que todas as propostas estão conduzindo para que cada ser humano possa expressar. Possa expressar a sua verdade, possa expressar seus dons, possa expressar os seus talentos. As pessoas dizem assim: Nanda, você empurra todo mundo para ocupar o seu lugar. Bora, galera, ocupar o seu lugar de brilho nessa teia interdependente. E por quê? Quero começar ampliando um pouquinho o entendimento do que é propósito. Porque nos tempos atuais muito se fala sobre essa palavra e eu sinto inclusive uma pressão. Dentro dos nossos ciclos de convivência vem quase que uma ditadura do propósito, né? Outro dia eu ouvi esse termo e falei, nossa, faz sentido porque eu começo a ver as pessoas se cobrando e trazendo um movimento de autoexigência, de autocrítica, em busca de um propósito, de não conhecer o meu propósito, de não saber o meu propósito, e minha vida está passando e eu não consigo encontrar o que é essa coisa mágica, misteriosa. Então, queria começar desmistificando essa palavra para a gente trazer ela para uma distinção um pouco mais pé no chão, um pouco mais concreta, né? O propósito de todo ser humano é expressar. O propósito de todo ser humano é criar. Por isso eu uso tanto essa palavra. Expressa, tá ocupando o teu lugar? Esse é um chamado, dialogando com o teu nível de alma, com o teu eu superior, para que ele comece a manifestar, a lembrar essa sabedoria da alma daquilo que você veio realizar aqui. Por quê? Se somos todos fractais de uma mesma consciência, que você pode chamar a consciência absoluta, poder de criação, fonte, Deus. Dentro da visão não dual, essa consciência absoluta, ela não tem como se experimentar. Não tem Nanda, Lucas, Sol, não tem luz e sombra, não tem amor e medo, não tem alegria e tristeza. É a unidade. Nossa consciência humana quase que não consegue alcançar essa definição em palavras. Então, é como se ela não pudesse se experimentar. E a grande dádiva de estarmos encarnados num corpo humano é que a experiência da terceira dimensão dual nos permite experimentar e saborear. Então, cada um de nós, como fractal desse mesmo todo, é a consciência absoluta, é Deus se experimentando, se saboreando, se descobrindo. Nossa, isso que você falou, me veio uma vez um download, assim, né? Eu tava
experimentando, eu não lembro o que que era, comendo alguma coisa muito gostosa. E aí veio essa reflexão, eu falei assim, nossa, então quer dizer que através das minhas escolhas, Deus tá podendo saborear, os deuses, né? Estão saboreando a vida, estão se conhecendo, né? E é muito bonito da gente observar isso, porque tudo acaba sendo quase que um ritual ali, né? Então, às vezes parece uma pergunta tão complexa, né? Mas se a gente falar o propósito da vida é viver, né? Porque se o propósito da vida é viver, né? É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? Sim. Eu gosto, Sol, de imaginar que nós somos instrumentos. Instrumentos corpo-mente que parecem ser separados, mas que estamos todos aqui numa função. Ser soprados pela consciência divina. Tocar a melodia divina. E cada um de nós, como um instrumento, tem um tom diferente, uma melodia diferente, né? E isso se traduz em habilidades, talentos, valores, princípios que vão conduzindo a nossa experiência de vida. Então, o caminho de reconexão com o propósito passa por a gente afinar esse instrumento para que cada vez mais a melodia divina possa tocar através das nossas notas, né? Da nossa melodia, tá? Então, desde já, quero trazer um convite da gente soltar um pouco esse olhar distorcido de que propósito é algo que eu preciso encontrar, é algo que está fora de mim, em que eu vou buscar e eu vou fazer um baita trabalho para encontrar o que é isso. Na verdade, você está expressando o seu propósito desde que você nasceu no planeta Terra. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. E eu vejo que tem uma confusão muito comum também em relação ao propósito, que é assim, se isso que eu tô fazendo, independente se ressoa, se eu gosto ou não, ele ajuda muitas pessoas, parece que tá no propósito. Eu vejo que tem uma certa confusão aí, mas eu sou mais dessa linha que você trouxe, onde é importante primeiro afinar o instrumento, primeiro tirar um pouco da confusão, né? Simplificar um pouco essa relação com o todo para depois fluir naturalmente no que tem que ser feito, né? Sabe de onde vem essa sensação, Lucas? Porque na hora que nos colocamos a serviço de aliviar as causas e condições de sofrimento de todos os seres, isso toca o coração. Isso traz sentido. E quando traz sentido, sentido. Se eu sinto, faz sentido. Isso aquece o coração e as pessoas se alinham a um propósito. Quando o meu trabalho, quando eu tenho a sensação palpável, não só do meu trabalho, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas do que o meu servir ao mundo está gerando um impacto positivo, transformador, de elevação de consciência, de mais amor na vida de mais pessoas. Sim, ele vai gerando essa fluidez, né? Porque a própria vida vai direcionando pelos erros e acertos. Mas eu acho que esse é um marcador importante, um marcador de que é em benefício de todos os seres, não é sobre mim, é através de mim, através de nós. E essa é a visão dármica, inclusive. As suas escolhas, as suas decisões, as suas ações, elas estão contribuindo para a elevação do bem-estar do todo e não só da sua própria visão autocentrada. Entende por que faz essa simbiose com a palavra propósito? Porque está a serviço do coletivo. Está a serviço da ascensão planetária, da consciência de Gaia, da transformação de como que a gente ocupa esse planeta. Sim. Inclusive. Para mim, me veio aqui também uma conexão desse propósito com o nosso livre-arbítrio, né? Porque muito se fala do livre-arbítrio, mas um instrumento que ele não está afinado, ele não vai conseguir ter boas escolhas. Então, por isso, essa necessidade de afinar esse instrumento para poder escolher bem, né? Perfeito, Sol. Um instrumento que não está afinado, ele vai fazer escolhas baseado na matriz de dor original, formado pelas feridas emocionais que a gente tanto falou na última temporada. Então parece que há um livre-arbítrio e você está tomando uma decisão.
mas na maior parte das vezes é uma reatividade a uma matriz de dor original condicionada. Quantas vezes você acorda pela manhã e o teu primeiro pensamento é buscar aquela memória que te faz sentir desanimado, que te faz sentir preguiçoso, que faz sentir desesperançoso? Por quê? Porque assim você se reconecta e reconhece uma identidade, um senso de identificação com a tua personalidade e identidade que está viciado, que simplesmente é um conjunto de repetição de pensamentos, sentimentos, memórias cristalizadas no corpo, que levam a determinadas escolhas e determinadas experiências que corroboram esses pensamentos, esses sentimentos, as mesmas escolhas, as mesmas experiências, e leva para aquele movimento. Eu sabia que isso ia acontecer. Isso é você estar preso ao seu passado. Isso é você estar olhando para a morte. Quando você está olhando para o passado, e você acabou de dizer, propósito da vida é viver. Então, há um convite da gente liberar essa energia que fica presa no passado, ou ainda a energia que se projeta para o futuro, quando você acorda já cheio de ansiedades, pensando no que você vai fazer depois do almoço, no dia de amanhã, no mês que vem. Né? Liberar essas energias como se eu fosse lá no futuro e recolhesse para o momento presente. Eu vou lá no passado e eu recolho para o momento presente. Isso vai aumentando o meu quantum de energia no aqui e agora. Isso eleva a sua frequência vibracional. Para que você possa acessar as infinitas possibilidades que já estão disponíveis no campo quântico. Então, esse é um mecanismo que o Joe Dispenza nos ensina com as práticas dele, justamente para a gente sair de uma limitação, de um futuro previsível, que é a repetição do nosso passado, e a gente começar a alcançar a possibilidade de co-criar futuros possíveis que estão para além dessa matriz de dor original, compostas pelas feridas da nossa história e pelas feridas ancestrais, né? Então, todo o movimento que a ciência vem comprovando, inclusive através da epigenética, né, da transformação mesmo nos códigos do seu DNA, que te libertam para que você acesse infinitas possibilidades de crescimento. Então, quero trazer um ponto, né? Nós estamos já cocriando a nossa realidade a todo momento. Todo mundo está cocriando a sua própria realidade. Qual que é a diferença? A maior parte das pessoas está fazendo isso de uma maneira inconsciente. E quando cocriamos a nossa realidade de maneira inconsciente, quem está no comando? Matriz de ferida de dor original. As crenças. Crenças, cristalizações de memórias emocionais, padrões ancestrais, pactos, votos, lealdades do sistema. Tudo isso, gente, está olhando para trás. Está olhando para a morte, está perdendo pulsão de vida. E às vezes está muito no movimento de sobrevivência, né? Tipo, não, eu tenho que trabalhar, não posso viver disso porque eu tenho que sobreviver, né? Mas o ponto é esse. Se eu fizer o que está alinhado com a minha alma, com o meu propósito, talvez falte alguma coisa, né? Se o sistema ele busca sobrevivência e essas memórias, elas que estão ali cristalizadas, como você disse, elas são um porto seguro pro ego. Isso. Então, o sistema tende a voltar ali, porque ele já conhece esse caminho e por isso esse loop acontece. Eu recebi muito desse direcionamento ultimamente falando isso. Para liberar essas memórias, tem que acessar essas camadas mais profundas para que haja uma nova fonte de energia, e não essa só das memórias que são conhecidas por nós. A partir do momento que consegue essa liberação, abre o espaço. Perfeito, Lucas. Perfeito. E o Joe, inclusive, ele fala sobre isso. A maior parte das pessoas está vivendo no modo sobrevivência. Então, o grande convite é sairmos do modo sobrevivência e passarmos a expressar, ou seja, expressar o propósito a partir do modo criação. O modo criação é esse que nos permite acessar as infinitas possibilidades que estão no campo quântico. Como? Eu vou te trazer uma pegadinha. Usando um superpoder que nós temos. A imaginação. Olha a criança aí. A imaginação. Porque
O seu corpo não faz diferenciação entre a realidade palpável, concreta, e aquilo que você projeta na tua tela mental, no teu campo imaginário, né? Então, quando você imagina essa realidade que você deseja viver, é como se você estivesse expondo todos os seus corpos a essa nova frequência. E isso começa a atualizar. Corpo físico, mental, emocional, espiritual, abrindo espaço, como você falou, para receber as novas frequências de manifestação, inclusive, né? Faz sentido isso para vocês? Faz muito. Eu tenho uma analogia que eu uso às vezes, que é igual o sistema nosso de nutrição do corpo físico. Se a gente usa, né, carboidratos, gorduras e proteínas por base dos macros, e o que acontece quando existe uma dieta cetogênica, por exemplo, onde suprime os carboidratos, né? O corpo que buscaria antigamente a energia nos carboidratos, ele vai passar a buscar nas gorduras. É isso. E funciona. Ele cria um novo caminho ali para que ele funcione. Então eu percebo que também é assim com esse sistema que ele fica rodando aí em loop. Tem um vício, Lucas. Um vício, é exatamente o que você está trazendo. Tem um vício na memória emocional para reafirmar o seu senso de identidade, aquilo que você reconhece como eu. É possível. Então, qualquer pessoa tem a possibilidade de mudar a sua realidade. Mesmo que a condição do ambiente seja muito desfavorável, se ela começa a fazer esse trabalho interno, ela começa a abrir o campo de expandir a ambiência, de estar em contato com outra frequência de pessoas. Isso vai afetando a epigenética dela, porque um dos fatores de transformação dos seus genes e dos seus códigos de DNA é a ambiência a qual você frequenta. E assim a transformação vai acontecendo, junto com o poder da imaginação, né? Onde você se transporta para essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, se você não faz um bom trabalho de refinamento do instrumento, purificando as memórias emocionais cristalizadas no corpo, porque o trauma mora no corpo, o que acontece quando você está prestes a alcançar aquela chave de virada? Vem uma sabotagem. Vem uma autossabotagem. Vem uma autossabotagem. Por quê? Para viver sair do modo sobrevivência e viver no modo criação, você precisa estar confortável com o desconhecido. E é um treino. Um treino de confiança, de entrega, de fé. De se encantar com um aspecto de aventura que surge do desconhecido. Sabe? De descobrir essa virtude da curiosidade. Então percebe que requer um movimento de desapego do conhecido, do que traz uma sensação de segurança, de solidez. É preciso uma maturidade emocional para que você consiga estar diante do desconhecido e abrir um sorriso no rosto. E estar entusiasmado com as novas possibilidades e novas descobertas que vão surgir. Uma vez, para mim e pro Lucas, veio uma reflexão que era que quando a gente entra nesse caminho de buscador, a gente tem muitas perguntas, né? Tipo, quando você desperta a consciência, assim, o primeiro despertar espiritual ali, são muitas perguntas que vêm, tipo, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui? Só que depois, quando você começa a se abrir para esse desconhecido, você percebe que você não precisa mais ter todas as respostas. Só que também não tem mais dúvidas de que você tá no seu caminho. Se você tá nesse caminho de afinar o seu instrumento, não resta mais dúvidas, mesmo você não tendo todas as respostas, né? Eu trouxe isso em alguns episódios. Chega um momento que a busca precisa cessar. Chega um momento que a busca se torna a própria distração do reconhecimento do ser. Chega um momento que o movimento é silêncio, presença, esvaziamento da identificação com as camadas do ego, para que o grande espírito possa soprar através de você. Então, sim, a busca é importante. Ela bota a energia em movimento e no início da jornada ela é muito importante. Mas chega um momento que você precisa silenciar. Isso tem a ver também com o movimento, por exemplo, de contração, expansão, né? Sim. Vamos lá pra cima já, né? É sempre assim. Já começa chegando. É sempre assim. Então vamos voltar aqui um pouquinho pro propósito. Então percebam que
no fundo, eu não estou buscando um propósito. É um caminho de reconhecimento. Um relembrar. É um reconhecimento daquilo que sempre esteve aqui. Você já está expressando o seu propósito. Alguns mais, outros menos. E o que acaba acontecendo? Como a gente vai sendo moldado para caber dentro de um paradigma social, muitas vezes esse molde vai apertando dentro do que vai te gerar prosperidade, do que vai te conduzir para você ser bem-sucedido, daquele checklist enorme do que tem que fazer, sabe, para dar certo na vida. E muitas vezes esse molde social vai te apertando e você vai perdendo a conexão com a essência daquilo que você veio realizar aqui. Só que isso não deixa de estar dentro de você. Então, algumas pessoas, elas estão construindo um estilo de vida e de expressão que estão mais próximos e alinhados com essa missão essencial, com esse propósito essencial da sua alma. Outras pessoas ainda estão um pouco distantes, porque ainda estão muito emolduradas, né? Por esses limites, por essas caixas que a sociedade nos coloca. Então, o convite é reconhecer aquilo que sempre se expressou através de você, desde o momento que você era criancinha, né? E a primeira etapa, quando acontece uma crise de propósito, o primeiro estágio, eu chamo de o incômodo. O incômodo, existe um desconforto. Eu não consigo compreender muito bem o que está me deixando desconfortável. Eu começo a olhar para a minha vida e não é mais sobre isso. Eu sei tudo o que eu não quero, mas eu ainda não sei o que eu quero e qual que é o caminho. E aqui é importante trazer o entendimento de que não necessariamente, gente, o propósito está relacionado a trabalho. Você pode sim, se essa for sua missão divina, receber uma graça de convergência entre o teu propósito e o teu trabalho, que é aquilo que gera o recurso financeiro para você viver aqui na matéria. Mas para algumas pessoas isso não vai acontecer. Para algumas pessoas você vai ter o caminho do trabalho, através dos teus dons e dos teus talentos, que vão gerar um recurso financeiro, e a missão de alma, talvez ela vai correr aqui, em paralelo. Também é uma confusão, né? As pessoas já associam direto propósito com trabalho. Sim. E não necessariamente uma coisa está vinculada com a outra. Então, nesse momento do incômodo, as pessoas chegam para mim e qual que é o pedido delas? Nanda, me ajuda a ganhar clareza. Me ajuda a percorrer a minha biografia e reconhecer o que é isso que sempre esteve lá. Quais são esses valores, esses dons, essas habilidades, esses talentos que já vieram comigo? Talvez as habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada. Porque tudo é colocado a serviço, gente. Nenhuma fase da sua vida foi em vão. Tudo que você viveu contribuiu para quem você é hoje e é colocado a serviço da tua expressão no momento presente, da tua criação no momento presente. Sim. Né? Então, começa com esse pedido. Me ajuda a ganhar clareza. Uma visão clara daquilo que sempre esteve dentro de mim, mas que eu não estou conseguindo ver. Daí eu vou trazer um exemplo da minha própria história. Quando eu vivi uma crise de propósito, lá em 2010, bateu pela porta do trabalho. E veio esse movimento. Eu não estou conseguindo criar. É como se o meu fluxo criativo tivesse travado. E isso me trazia um fechamento, sabe? Uma densidade. Eu fazia muito bem o que eu fazia. Mas era uma dedicação, tinha um esforço. É como se eu não sentisse que eu estava no meu lugar natural. E o fluxo criativo não conseguia me atravessar naquele ambiente de trabalho. E na época eu não sabia. Eu não sabia que a minha qualidade de escuta era um dom. Eu não sabia que a minha sensibilidade em uma vida inteira, navegando pelas minhas emoções e descobrindo sozinha como regular e como ter recursos para eu não sofrer tanto com aquela sensibilidade, era um dom. Eu não sabia que a minha comunicação era um dom, porque eu não tinha voz, eu não falava, eu não me posicionava.
Eu não sabia que essa virtude da empatia, de ser empata, de sentir junto com o outro, ia me tornar uma excelente terapeuta. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que, quando menina, todas as amigas te procuram para desabafar, para pegar um apoio, para ser escutada? Eu era essa menina, né? E eu não sabia que isso era um dom e um talento. É muito interessante porque tem uma tendência de acharmos que todo mundo é assim. E isso desqualifica o nosso próprio valor. E é muito importante ter um espelho de luz de uma pessoa que tem a técnica, o método, que vai te ajudar a percorrer novamente essa biografia para reconhecer o que é único teu, que vai abrir esse fluxo criativo através de ti. Isso é muito interessante você trazer sobre a sua história, Nanda, porque você é uma das poucas pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, assim, desde que a gente despertou, né? Acho que a gente já se conhece há uns 5 anos, praticamente, né? E aí é interessante de ver porque eu lembro que desde o começo, quando eu te conheci, parecia que você fez isso a vida inteira. Tipo assim, nasceu pronta daquele jeito, né? Mas ao mesmo tempo a gente também acompanhou toda essa evolução, né? A gente sabe como que foi esse nascimento do Círculo das Emoções podcast. E é muito bonito de ver mesmo como que esse alinhamento com o seu propósito é real e é inspirador, né? Porque a gente também se inspira, vários ouvintes também, né? Que vão te buscar para fazer a mentoria. É muito legal. Sim, sim. Percebe o que você está trazendo, Sol? A essência é a mesma e ela vai continuar sendo a mesma até o meu último dia de vida, até o teu último dia de vida, o último dia de vida do Lucas. Só que ao longo da vida, conforme o instrumento vai sendo lapidado e refinado, a forma como esse propósito e essa essência se expressa se transforma. Eu, por exemplo, eu trabalhei 20 anos, trabalho, né, 20 anos com criatividade, com design, com tecnologia. E eu vejo que essa capacidade de solucionar problemas e achar caminhos alternativos, ela me ajuda hoje a aplicar no podcast, na comunicação, numa criação de novos projetos, estruturas, vivências, até numa visualização de algo espiritual. Então isso tudo auxilia. E é exatamente isso, eu sinto também, essa jornada que às vezes parece torta até, né? Assim, ela é perfeita no fim das contas. Ela é perfeita. Eu confio muito nisso. E te ouvindo, Lucas, me traz uma chave, né? Para quem tá questionando o propósito, quem tá questionando o seu caminho profissional. Se você sente que você tá com a tua criatividade limitada, que você não tá conseguindo acessar esse campo criativo, provavelmente você não tá alinhado à missão da tua essência. Porque vocês sabem tão bem quanto eu que quando esse alinhamento acontece, vem um flow. É até difícil controlar a criatividade. Menor esforço. É um puro saber. Não tem dúvidas, como você falou agora há pouco, não tem questionamento. E aí a visão clara é muito importante, porque ela entra como o norte, como a bússola que vai te conduzir. Ela é a chave do que eu chamo de equilíbrio conativo. Equilíbrio conativo é o equilíbrio do seu desejo. A visão clara é o que vai te fazer ter energia de sustentação, dia após dia, para tomar decisões e escolhas que talvez não sejam as mais gostosinhas no curto prazo, que vão te trazer prazer imediato, mas que vão te conduzir à realização desse estilo de vida e dessa visão. Sem a visão, fica muito mais desafiador de você sustentar um compromisso que você fez com você mesmo, seja de prática espiritual, de rotina alimentar, de exercício, de construção de um projeto. E aí, muitas pessoas que eu acompanho chegam para mim e falam assim: Nanda, eu não sei como estabelecer um compromisso comigo mesma. Sempre me falaram o que eu precisava fazer. Sempre veio de fora para dentro. Eu não sei o que é a motivação interna e como é eu liderar esse caminho. Então, parte do trabalho também vai passar por desenvolver essa habilidade. Porque quando a gente está na escola, tem o horário da escola.
Depois é para a faculdade, que tem ali o movimento da faculdade. Sai da faculdade, vai para um trabalho que a empresa está direcionando o teu movimento. Vocês já pararam para pensar? Escola, faculdade, empresa. Mãe! É verdade. É verdade. E muita Mãe. gente fala, eu só me dou bem em coisas que eu sou ditado para fazer assim, né? Mas na verdade tem essa Tem um questão aí, condicionamento, tem esse condicionamento aí. Quantos Mãe, anos, né? me diz o que eu preciso fazer? Nossa, forte isso, né? Eu fiquei perdidinha quando a gente criou o projeto, porque foi a primeira vez que eu, me deparei com a liberdade. E aí eu falava assim, eu sempre fui disciplinada nos meus trabalhos, faculdade, tudo. Mas quando eu tive essa liberdade, eu fiquei meio, opa, o que eu faço com o meu tempo? E é bem Nesse sentido, o desenvolvimento do equilíbrio conativo é uma das ferramentas essenciais. E eu conduzo as pessoas dentro da mentoria para esse desenvolvimento também através das práticas meditativas e de ganhar clareza sobre essa visão. Equilíbrio do desejo. Você precisa ter um desejo ardente, elevado, de onde você quer chegar. Porque isso catalisa a energia de realização e de construção. É disciplina, né? A disciplina, ela ganha força nesse sentido. Vai te levar para a construção de longo prazo, Lucas. Mas veja a diferença entre o desejo imediatista, que é bem da criança, que quer um prazer, que quer uma compensação, que quer se sentir bem agora, e o desejo que vai levar a uma construção de vida de sucesso, de prosperidade, de alinhamento com o teu propósito divino. Então, nós vamos falar sobre isso num próximo episódio, mas existe um preço que precisa ser pago para você se posicionar com maturidade de adulto, para você poder alcançar prosperidade. A criança não vai conseguir percorrer esse caminho. Por quê? Ela vai se distrair no prazer imediato, para início de conversa. Faz sentido isso para vocês? muito sentido. Faz total sentido. A base da disciplina para mim é navegar nesse desconhecido, é aumentar a resiliência ao desconforto. Porque aquele lugar que automaticamente vem para fugir do desconforto, ele acaba treinando a pessoa a ficar nessa situação de procrastinação, de falta de visão, falta de clareza. Então eu trago esse convite também a levar um pouco as suas ações no dia a dia um pouco além sempre, um pouquinho além, sabe? Aumentar um pouco a sua barra de resiliência ao invés do prazer imediato, né? O que acontece se você sustentar um pouquinho mais aqui? É uma chave boa. E um equilíbrio também, eu sinto, né? Porque eu fui por esse lado da criança que queria só o desejo por conta dessa... Eu sinto que existia um momento de privação dessa criança e ela, tipo assim, agora eu tenho liberdade, agora eu vou tomar conta da parada. Mas, ao mesmo tempo, ter esse equilíbrio, né? De ali administrar essa criança no momento que ela quer desfrutar, que ela quer brincar mais, e no momento que eu preciso fazer o que tem que ser feito. E é exatamente o caminho do desenvolvimento do lastro emocional e de integração da criança interna com a adulta, a mulher madura que te habita. Por quê? A maior parte das mulheres, e muitos dos homens também, assumem um excesso de responsabilidade, e a responsabilidade abafa a criança mágica. Não dá lugar para essa criança mágica na vida. Então, isso que você falou, Sol, é muito comum. Eu venho dando um check naquele checklist lá, alcancei tudo aquilo, tenho responsabilidade, muitas vezes dei certo na vida e eu tô dura, rígida, seca por dentro, tá pesado. Muitas mulheres chegam para mim nesse nível de cansaço, de exaustão, de fluxo criativo travado, magnetismo anestesiado, sabe? E aí, quando começa a haver o movimento, que você vai saboreando um pouquinho daquela sensação de maior fluidez, de suculência, de cremosidade, de gostosura, é como se rapidinho corresse para outro extremo. Então agora deixa minha criança no domínio porque eu só quero liberdade. Só deleite. Eu só quero deleite, desfrute, eu quero ficar só na leveza. Não é só o fluxo. Percebe a importância do encontro entre os dois movimentos? Porque só o fluxo, será que cria? Olha para a natureza, será que só o fluxo
concretiza, o que vocês acham? Olha para a natureza. Pensa num rio, a água fluindo. Se não tem contorno, que é duro. Se não tem pedra, que é duro. Será que essa água corre para o mar? Ou será que ela se esparrama e fica parada? Porque não tem um condutor. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, vai pendulando entre esses extremos para chegar num lugar que há um casamento sagrado. Entre o feminino e o masculino. A água fluindo como o feminino e o contorno da margem desse rio como a energia masculina que dá a forma para a fluidez poder acontecer. A integração entre a criança com a mulher madura. E a gente chega naquele lugar a amadurecer, aprender a amar o duro da vida. Você consegue amar o duro da vida? Porque para concretizar, algum aspecto de dureza vai estar presente. Então muitas pessoas dizem, eu quero viver do meu propósito. Não, eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade com aquelas pessoas. Eu quero ter liberdade, trabalhar na hora que eu quiser, da onde eu quiser. São virtudes que a gente pode alcançar, sim. Eu vivo essas virtudes na minha vida hoje. Eu acho que vocês vivem também. Mas eu não vou mentir para vocês. Tem muitas vezes que a gente precisa respirar fundo e fazer o que precisa ser feito agora. E muitas vezes é duro. Dobrar o turno. E muitas vezes é duro. Uhum. Então, se tá só nesse movimento infantil de não querer pagar o preço do compromisso, da responsabilidade, da entrega, provavelmente você não vai conseguir sustentar a musculatura interna que se requer para uma vida próspera, de sucesso, de realização do teu propósito. Inclusive, você treina o oposto, né? Quando não é feito o que precisa ser feito, você está treinando o exato oposto. Eu sinto muito isso. Eu coloco uma meta para mim mesmo. Assim, cada vez que eu não faço, é como se eu desse 2 passos para trás. Então, eu sempre sigo isso, porque aí no dia seguinte eu falo, ok, então vamos lá, vamos agora. Vamos seguir em frente. É bem nesse lugar. Se você se estabelece uma meta e você não cumpre, o que você está dizendo para você mesmo? Pois é. Você não pode confiar em você. Sua palavra não tem valor. Sua palavra não tem valor. Ou seja, você não se ama. E aí o que acontece com o seu poder pessoal? Com a sua autoestima? Pois é. Vai lá para baixo. E aí o que acontece com a sua vida? Estagna. Para. Não anda, tô travada. Não consigo sair daqui. Tá travada na maior parte das vezes por quê? Quer ficar na criança, quer ficar inocente. Tapinha de amor, meus amores. E atrai mais do mesmo. Atrai mais do mesmo. Por quê? Não porque tem medo do julgamento, não porque não é boa o suficiente, não porque tem medo da humilhação. Isso tudo é uma camada superficial que funciona como desculpa para você não assumir que você não quer sair do teu lugar infantil. Que você não quer pagar o preço da vida adulta. E às vezes é importantíssimo pedir ajuda mesmo, porque pegar esse auxílio de alguém que já passou por esse caminho, né? E às vezes eu falo com o Lucas aqui, porque eu tenho dificuldade às vezes de colocar o despertador e acordar naquele horário. Me condicionei ali a desligar e às vezes voltar a dormir. E aí ele falou, para de pôr o despertador, só para, você não precisa acordar. Só que para você não mandar esse comando para você mesma, de que você coloca um horário e você não consegue acordar. Então são coisas simples. E aí eu pedi ajuda para ele, eu falei assim, olha, mas eu quero acordar cedo, mas eu não tô conseguindo, o que eu faço? Aí ele falou, tem que sair dessa programação, de que você não consegue acordar no horário que você coloca. E são pequenas coisinhas, por isso que é tão importante a gente pedir ajuda mesmo. Perfeito, gente. Deixa o convite. Se você está passando por um momento na tua vida de questionamento do teu propósito, se você já sente no teu coração que há um pedido de um movimento de transição de carreira, e talvez você esteja nessa fase do incômodo, de estar sentindo esse desconforto, mas não sabe muito bem ainda qual que é o caminho, vai lá no link da bio, deixa o seu nome na lista
de uma consulta gratuita de direcionamento comigo, na qual vou entender o teu momento atual e poder te apresentar um caminho de mentoria que eu já conduzi centenas de mulheres para reencontrar, reconhecer o seu propósito e manifestar e realizar essa expressão. Então, não perde essa oportunidade. Maravilhoso. Gratidão, gente. Gratidão. Nos vemos no próximo episódio. Se você gostou, curtiu, dá um cliquezinho aqui, compartilha com seus amigos, comenta. A gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês. Marca aí nos stories @Círculo das Emoções, @Nanda Biochini, @TribeZen, que a gente adora ver quem tá nos assistindo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.